Os 55 anos do caso Tiago Machado e dos Mata-Formiga, o dia em que Pirassununga parou. Na madrugada de 6 de fevereiro de 1969, no modesto bairro de Pinheiros, em Pirassununga, cidade a 206 quilômetros de São Paulo, o vendedor de uvas Tiago Machado protagonizaria um dos casos mais desconcertantes e incontestavelmente reais da ufologia mundial, com fartura de indícios recolhidos por ufólogos e militares da FAB e do CIOAN. O caso foi primeiramente investigado in loco por Walter Carl Buehler, fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, ASBDV, que foi notificado a respeito pelo professor e ufólogo suíço Willy Wiertz. Uma novidade que acrescento é o relato de João Batista da Silva, que localizei e entrevistei e que me confirmou ter visto uma barraca de alumínio, de dentro do qual viu saírem seres parecidos com matadores de formiga, no que seu caso, paralelo ao de Tiago, ficou conhecido como o dos mata-formiga. Às 7h30 daquela quinta-feira, 6 de fevereiro de 1969, Tiago Machado, um jovem de 19 anos que trabalhava como vendedor ambulante de uvas, despertou aos gritos da vizinha Maria dos Santos, assustada com um objeto reluzente que descia em direção ao Instituto Zootécnico da Indústria e Pecuária, IZIP, a apenas 600 metros dali. Na foto, Tiago Machado com sua mãe, Maria Machado Metzer, em foto de Claudinei Petroli para a reportagem de Silvio Monteiro, publicado na edição de 27 de março de 1969 da revista O Cruzeiro. Tiago apanhou binóculos e viu um objeto prateado que achou ser um paraquedas azul luminoso de um brilho total. Outros disseram ser um disco voador e, talvez pelo receio, ninguém quis acompanhar Tiago até o local, que intrepidamente seguiu sozinho, mato adentro, com o binóculo a tiracolo, sempre guiado pelos gritos dos observadores distantes que, de onde estavam, tinham melhor visão. Já bem adiante, Tiago resolveu pedir ajuda de um alemão, o seu amigo Francisco Hansa, porteiro do IZIP e que morava dentro do terreno. Ambos seguiram pelas matas nos arredores de vegetação espessa. A certa altura resolveram tomar caminhos opostos. Hansa optou pelo lado de baixo, passando entre as árvores. Um grupo de pessoas, posicionadas acima da área que exploravam, tentava orientá-los ao ponto em que pousara o objeto. Devido à vegetação ser espessa e alta, Tiago só defrontou-se com o objeto quando estava a uma distância de cerca de 10 metros. Parou espantado diante do disco, que parecia dois pratos emborcados de alumínio apoiados sobre um tripé. As bordas giravam, enquanto a parte central permanecia imóvel. Uma tampa, entre aspas, se abriu sobre a cúpula, e através dela saíram flutuando, um de cada vez, dois homenzinhos pequenos, mas fortes, com cerca de 1,5 metros de altura, que baixaram suavemente sobre o solo. Dentro da nave, Tiago distinguiu mais dois seres, observando-o através de uma espécie de para-brisa. Os ufonautas envergavam roupas colantes, aluminizadas, que lhes cobriam todo o corpo dos pés à cabeça, coberta por capacetes com viseiras transparentes. Por isso Tiago pôde ver seus rostos, semelhantes aos nossos, porém cheios de cicatrizes e rugas. Os lábios eram finos, o nariz grande e achatado, e a pele amarelada. Os olhos eram amarelo escuros e não possuíam pupila, pálpebra, esclerótica ou cílios. O olho esquerdo ficava um pouco acima do direito. O queixo parecia estar fugindo para trás. Os ufonautas deram 3 passos à frente e Tiago deu um, ficando assim a uns 8 metros frente a frente, quando entabularam conversação. Um tubo flexível saiu do visor de um dos seres, emitindo sons graves, roucos e guturais. Essa tromba se movimentava na parte inferior da máscara de cada um ao falar. Quando Tiago perguntou-lhes em português como teriam chegado ali e de onde vinham,
Um deles fez gestos de movimentos rotativos com as palmas das mãos opostas, formando um círculo com os dois braços, que em seguida levantou e abaixou várias vezes. Tiago repetiu a pergunta e ele respondeu com os mesmos gestos. Em um gesto de cortesia, educadamente, Tiago atirou o maço que tinha 14 cigarros na direção dos visitantes. Um deles, sem desviar o olhar do rapaz, apanhou-o, inclinando-se com alguma dificuldade. Quando a mão que o fonauta estendeu chegou a uns 10 centímetros do maço, para surpresa de Tiago, este elevou-se sozinho e aderiu-se a ela como se fosse um ímã. Depois encostou a mão na calça e o maço desapareceu, como por mágica. Diante da estupefação de Tiago, as criaturas riram, pondo à mostra os dentes enegrecidos, com falhas que se encaixavam entre si. Os dois seres mais confiantes adiantaram um passo, o mesmo fazendo Tiago, que pensou que eles queriam convidá-lo para passear no disco voador. De modo a demonstrar que o binóculo que trazia pendurado no pescoço não era arma, Tiago depositou-o no chão. Alarmados, os ufonautas recuaram 4 passos. Vendo isso, Tiago recolocou o binóculo no pescoço, após o que os dois se aproximaram novamente. Procurando fazer-se entender, os ufonautas falaram e gesticularam durante cerca de 15 minutos, até que o encanto foi quebrado pela gritaria do porteiro Hansa e dos populares que chamavam o nome de Tiago. Os homenzinhos recuaram de volta ao disco, sempre de costas para este e de frente para o rapaz. Com um pulinho, flutuaram no ar e adentraram pela cúpula, um depois do outro. O último, com a metade do corpo para fora, apanhou uma espécie de maçarico e, girando uma alavanca, fez disparar um raio vermelho e azul que atingiu as pernas de Tiago, que sentiu logo um formigamento e caiu com as pernas doloridas e paralisadas, seguido de um endurecimento em todo o corpo. Antes de desfalecer e perder os sentidos, ainda viu a janelinha fechar-se e a nave erguer-se a uns 2 metros do solo, silenciosamente, ascendendo obliquamente em grande velocidade para o lado do Moraes. Uns 30 ou 40 minutos depois, chegou um menino, correndo, esbaforido, para dizer à mãe de Tiago que ele estava morrendo lá no mato. Dona Maria dos Santos e outra vizinha, Ana Maria Creonice, acompanharam a mãe de Tiago, mato adentro, seguindo o garoto, e lá adiante encontraram Tiago caído, todo abobalhado, pálido, suando copiosamente e repetindo sem parar: Água, água, água. Sem conseguir se manter de pé, foi arrastado pelas 3 senhoras para a casa mais próxima, a do porteiro Francisco Hansa. Como ele começou a balbuciar palavras referentes a ferimento na coxa, Maria dos Santos rasgou suas calças na perna direita, onde constatou um vergão esbranquiçado, como se fosse produzido por uma chibatada. Avisada a polícia, esta mandou 2 elementos que o levaram às pressas ao Hospital Municipal de Pirassununga e, por determinação do delegado, removido para a Santa Casa. Ali, o médico Henrique Reis, vendo as roupas rasgadas de Tiago, teve uma impressão errônea e não o examinou, dispensando-o imediatamente. Às 17 horas daquele dia, o pessoal da Escola de Aperfeiçoamento da Aeronáutica, sediada na base de Pirassununga, chegou à casa de Tiago, fazendo perguntas e desenhos de acordo com as indicações dele. Saíram logo depois e voltaram às 18 horas com o Dr. Henrique Reis, que, sozinho no quarto com Tiago, submeteu-o a exame sem conseguir determinar a causa do ferimento e dizendo nunca ter visto nada igual. Nesse dia, Tiago ingeriu de 3 a 4 litros de água e dormiu muito. Nos dias seguintes, ainda tomou água em abundância. Em paralelo, Maria dos Santos acrescentou que tanto ela como 2 outras vizinhas que acudiram Tiago passaram 3 dias consecutivos sem conseguirem se alimentar, bebendo apenas água, nervosas e com insônia.
sob responsabilidade da Força Aérea Brasileira, a FAB, Tiago foi submetido a uma bateria de testes e exames físicos e psicológicos, sendo transferida para o Rio de Janeiro, onde recebeu tratamento de acupuntura, que, segundo ele, lhe recuperou a perna. O Major Gilberto Zani, do 4º Comando Aéreo Regional, Comar, encarregado das investigações, tirou medidas do terreno e recolheu amostras da vegetação e do solo. As evidências materiais e as centenas de testemunhas não deixavam margem a dúvidas. Tratava-se de um autêntico contato de terceiro grau. Alertado pelas autoridades locais, incluindo o prefeito e o delegado, o coronel Hélio Stetson, comandante da Escola da Aeronáutica de Pirassununga, organizou uma comissão especial de investigação sobre o caso. No local da aterrissagem, a vegetação estava amassada num círculo de 4 metros de diâmetro e dentro desta área, 3 buracos correspondendo às conchas nas quais se apoiavam as pernas do tripé. Este foi um dos melhores, se não o melhor e mais consubstanciado caso pesquisado pelo Sistema de Investigação de Objetos Aéreos Não Identificados, o CIOANI, criado no início daquele ano de 1969, em plena ditadura do presidente Costa e Silva e vigência do Ato Institucional número 5, o AI-5, pelo Major Brigadeiro José Vaz da Silva, junto com um grupo de altas patentes da FAB, para lidar exclusiva e inteiramente com o fenômeno OVNI. Ao anoitecer daquele 6 de fevereiro de 1969, José Antônio Fiocco, administrador da Fazenda Bela Aliança, a 8 quilômetros do centro de Pirassununga, ouviu grunhidos dos porcos no chiqueiro. Ao se dirigir para lá, assistiu, a uns 20 metros de distância ao lado da casa, à aterrissagem de uma estranha nave, com cerca de 5 metros de altura por 4 de largura, que se apoiava num tripé de pés largos com cerca de 1,5 metros. Por uma abertura que surgiu no aparelho, saíram 3 homens que ficaram postados em uma balaustrada que circundava o aparelho, onde permaneceram durante uns 3 minutos. Eram imberbes, tinham 1,60 m de altura, calçavam sapatos de material parecido com alumínio e envergavam roupa inteiriça com 3 botões grandes de uns 3 centímetros de diâmetro na frente, na altura do peito. Fiocco pensou em chamar alguém para testemunhar a ocorrência e saiu recuando cautelosamente em direção à sua casa. Porém, ao abrir a porteira, esta rangeu nos gonzos e possivelmente isso tenha assustado os tripulantes, porque imediatamente a nave levantou o voo, desaparecendo em poucos segundos. Ao retornar a Pirassununga em 19 de abril de 1973, a fim de colher dados adicionais, Buehler soube que alguns trabalhadores rurais também teriam visto um disco voador naquele 6 de fevereiro. A senhora Bárbara Lima da Silva, que passara a residir no bairro Risca-Faca e trabalhar no ISIP, relatou que na manhã daquele 6 de fevereiro trabalhava na capina de arroz na chácara do Moraes, que ficava meia hora a pé do lugar onde agora morava, quando 2 meninos, João Batista da Silva, seu filho de 9 anos, e Benedito Paulino Dias Ramos, seu sobrinho de 13, chamaram sua atenção para uma barraquinha reluzente que se achava a uns 500 metros de distância. Ela olhou e viu a tal barraca, que lhe pareceu branca, mas não reluzente como diziam os garotos. Abre aspas. Tinha forma triangular e pensei que fosse uma daquelas usadas pelos mata-formigas, ainda mais porque, andando ali por perto, estavam 3 homens com capacete na cabeça, parecidos com os que eu já vira antes dando combate às formigas saúvas. Fecha aspas. Indiferente, a campesina continuou seu trabalho. De repente, os meninos gritaram: Olha, a barraquinha desapareceu. Ela constatou que realmente não se via mais nem os mata-formigas nem a barraca, porém não se interessou pelo fato e prosseguiu capinando. Logo depois, os jovens chamaram sua atenção para uma bola luminosa do tamanho do sol, imóvel, pouco acima do mato. Ela viu a bola, mas novamente não se ligou na excitação dos meninos,
que lhe perguntavam repetidamente o que era aquilo. Após cerca de meia hora, a luz desapareceu e, em seguida, uma aeronave da FAB desceu perto do local da ocorrência. Nos dias seguintes, o fato se repetiu várias vezes. Somente algum tempo depois, quando teve conhecimento do caso ocorrido com Tiago Machado, que se deu no mesmo dia e perto do local da sua primeira experiência, foi que pensou no que tinha visto e, então, admitiu que havia se tratado mesmo de um disco voador e seus tripulantes. Localizei e entrevistei aquele que era um dos garotos na época e que chamara a atenção de Bárbara, seu filho João Batista da Silva, primo de Benedito Paulino Dias Ramos. Ele me confirmou que trabalhavam na Campina, carpindo arroz, no momento em que surgiu a tal barraca de alumínio, e que os primeiros a notarem foram de fato ele e seu primo. João Batista fez questão de retificar que de dentro da barraca não saíram propriamente anões, mas seres parecidos com matadores de formiga, uma vez que os matadores de formiga da época usavam uma roupa semelhante. Seus movimentos eram lentos e robóticos, parecidos com os dos astronautas caminhando na Lua. João Batista constatou que no local em que a barraca de alumínio aterrissou, próxima a uma seringueira, a terra e o mato ficaram queimados. Ao partir, acrescentou ele, o objeto se transformou em uma bola brilhante mais ou menos do tamanho do Sol. Perguntei-lhe se a nave que eles tinham visto não teria sido a mesma com que se depararia Tiago Machado momentos depois, ao que me respondeu que daí a pouco a gente viu o helicóptero da aeronáutica baixando lá para pegar o Tiago, que tinha sido atingido pelos homenzinhos. A nave, portanto, aterrissou primeiro na chácara do Moraes, para depois rumar à Vila Pinheiros. À tarde, quando já haviam terminado o serviço, os militares chegaram, colheram informações e solicitaram que os levassem até o local onde a nave havia pousado. 4 marcas ainda estavam bem visíveis. Eram furos grandes e redondos, como se a nave tivesse acionado algum mecanismo que queimou o capim, descreveu João Batista. Acrescentou que um outro lavrador, já falecido, também tinha visto a nave de outro ponto. Você pode ouvir a entrevista completa que fiz com João Batista da Silva aqui no canal. O link está na descrição. Conforme consta em um documento oficial da FAB, assinado por uma alta patente das Forças Armadas em poder do ufólogo Fernando Cleto Nunes Pereira, às 9h30 da manhã daquele 6 de fevereiro, faltou energia elétrica e os telefones ficaram mudos em algumas partes da cidade. Ou seja, aquele foi o dia em que Pirassununga parou, o que faz lembrar o clássico filme O Dia em que a Terra Parou, de 1951, dirigido por Robert Wise. O lance da aterrissagem em pleno dia e aos olhos da população, bem como o desembarque dos seres, parecem derivantes dessa parábola progressista e pacifista. Cabe lembrar que Pirassununga estava em meio a uma onda de OVNIs. Um grande número de casos, incluindo aterrissagens, havia ocorrido naquela região, dentro de um raio de menos de 10 quilômetros ao redor da cidade em questão, a confirmar o fenômeno da impregnação geográfica. Interrogado vezes sem conta nos anos seguintes por repórteres e ufólogos, Tiago Machado sempre confirmou a sua história em todos os pormenores com simplicidade e bom humor. Casou-se, teve um filho e levava uma vida normal, pacata e modesta, tendo trabalhado como motorista da TV Cultura de São Paulo. Até hoje jamais ouvi nada que desabonasse o caso, muito pelo contrário. As múltiplas testemunhas, entre elas a que entrevistei, também sempre o confirmaram. Tiago, no entanto, ou foi afetado pela síndrome do contatado, ou de fato foi contatado novamente por um dos seres, que desta vez lhe apareceu disfarçado de mulher. Contou ele ao ufólogo Romeu Graziano Filho que certo dia, abre aspas, um táxi parou em minha porta com uma senhora que queria falar comigo. Eu nunca tinha visto aquela pessoa. Ela entrou em casa, o táxi ficou esperando e disse para minha mãe: eu queria conversar com seu filho. Eu lhe disse que não a conhecia e perguntei: quem é você? Ela então respondeu que era do disco voador e queria falar comigo. Fecha aspas.
Tiago foi tomado de pânico e pensou em deter a mulher e chamar a polícia. E ela, comentando que ele estava muito nervoso, retornou ao táxi, dizendo que voltaria no dia 2, às 14 horas e 30 minutos. Tiago esqueceu o mês. A alienígena era quase loira, trajava uma roupa bastante surrada, aquelas roupas de banlon que se usavam muito, e calçava sandália de cor amarela bem judiada, especificou Tiago. Essa estranha loira remete à folclórica venusiana, entre aspas, de características físicas peculiares, Dolores Barrios, presente em um dos grandes congressos ufológicos de contatados, realizado nos dias 7 e 8 de agosto de 1954, no topo leste do Monte Palomar. Você pode saber tudo a respeito dela em 2 vídeos que fiz aqui no canal. No dia do novo encontro com a tal mulher, Tiago achava-se na cidade de São Paulo, exatamente às 14 horas e 30 minutos, quando viajava no trem que vai para a periferia, teve nova surpresa, abre aspas. Ela apareceu dentro do trem e veio conversar comigo. Eu tentei segurá-la, mas ela deu os 3 passos assim na minha frente e desapareceu, fecha aspas. De tão atônito, Tiago procurou um médico da FAB e lhe contou o que havia sucedido, no que recebeu instruções para o que fazer no caso de a mulher tornar a aparecer. Porém, ele nunca mais foi procurado ou teve uma nova experiência com a tal mulher. Quando Graziano lhe perguntou se não se sentia escolhido pelos ufonautas, respondeu, abre aspas, sei lá, dizem que sou uma pessoa marcada. Não sei explicar o porquê, mas eu acredito nisso. Fecha aspas. Você pode ler esta matéria completa em meu Patreon. Torne-se meu patrono e tenha acesso a centenas de conteúdos exclusivos. Dê um like, compartilhe, inscreva-se, torne-se membro e me siga nas minhas redes. Valeu e até mais.